Viva o Belo! Você tá rindo, velho. Você vai colocar essa parte no vídeo, eu vou ficar grilado com você. Pode ir, velho. Não coloca. Vamos bater cabeça aqui. Essa aí, velho. Aí você relaxa, né? Bateria. Megadeth. Mas vamos deixar aqui, a gente vai ficar 3 horas escutando o Mega. Fala galera, Rock Diver na área, beleza? Bem-vindos ao nosso canal. E pra gente iniciar essa jornada no mundo rock and roll, nós escolhemos o Megadeth. Por que ele escolheu? Por que Megadeth? Megadeth agora, nessa turnê, vai ter um tempero a mais. Eles estão divulgando Dystopia, que é o último CD da banda. Muito bom, diga-se de passagem. Brunão, tem um brasileiro na banda agora. Quem que é esse brasileiro? Tá. O nosso mestre Kiko Loureiro, né? Pois é, o Dave Mustaine escolheu o Kiko pra suprir a ausência do Chris Broderick, que eu acho até que foi um grande guitarrista, mas foi injustiçado. Comecei a escutar o Megadeth, foi mais ou menos ali em 2006, 2007, na época do meu ensino médio. Tava começando a curtir metal e eu vi o Megadeth, né, que logo de cara eu comecei a curtir a banda. É o Ozzy, vai ficar assim, tem que... o Ozzy. Cozinha rápido, 10 e 10, deixa eu só... Esse aqui é o Ozzy, hein, galera? Então, conheci o Megadeth mais ou menos ali na época do ensino médio, 2006, 2007, com o riff da Symphony of Destruction, clássica, né? O clipe sempre passava, porque a MTV na época fazia uns programas assim dos clássicos e tal. Não era a época áurea do Gastão, Thunderbird, essa galera, mas sempre tinha uns programas que passavam os clássicos. O Symphony of Destruction é do Countdown to Extinction, que é um álbum de 90 e poucos, né? Então é um clipe assim que já era velho pra época, mas que era clássico, então sempre passava. Clássico como é assim, Pois é. Não, pois é, Brunão. Você teve a oportunidade de ver o Mega lá nos Estados Unidos, né, no Big Four. Como é que foi essa experiência aí? Eu tive uma sorte imensa. Pô, foi um dia inteiro de thrash metal na cabeça, começando aí com Anthrax, depois Megadeth e aí quando escureceu, né, Slayer e Metallica, pra acabar com tudo. Do Big Four, é inegável que o Metallica é o que tem o maior público, né, e tem um apelo maior. Gosto muito de Metallica também, do Anthrax e tal, mas quando eu comecei a aprofundar no Mega, velho, assim, foi uma paixão bem forte, sabe? Porque o som dos caras é muito pesado. Eu acho que o Dave Mustaine é um dos grandes compositores de riff que nós temos nesse meio aí do thrash metal. Ele sabe, assim, fazer um negócio marcante, sabe? E pro gênero do thrash metal, que é negócio bater cabeça, né? E a gente pode destacar um show também que nós somos juntos. E em 2013 a gente foi lá pro Rio de Janeiro, né? Ver o Black Sabbath, foi um showzaço também, mas com a abertura do Megadeth. E o Megadeth também fez um show muito bom, só que a única coisa que eu fiquei chateado é que pelo fato de ser show de abertura, o show foi uns show reduzido, né? 50, 40 minutos, mais ou menos. E 2 dias depois eu vi o Black Sabbath de novo, o Megadeth de novo aqui em BH. Foi o mesmo show, mas foi muito bom, né? O que é bom pode ser repetido. Não, você entrou, né? Eu fiquei vendo de fora, ali dava pra ver, né? Na esplanada do Mineirão. Não dava pra ver a bateria, mas dava pra ver, tava meio pobretão, hein? Tomamos muita cachaça lá no Rio, aproveitamos muito o Rio, né? Pegamos a estrada aí e batemos muita cabeça, ouvimos muito rock and roll. Pessoal, seguinte, nós vamos aqui dar uma mergulhada agora um pouco na história do Megadeth, que tem muita coisa pra falar. Todo mundo sabe que o Megadeth teve um início porque o Dave Mustaine foi enxotado do Metallica, né, velho? O Mustaine fez parte da primeira formação do Metallica. Ele viu um chamado Lars Ulrich num jornal na época para integrar a banda e foi lá. Só que a gente vê alguns relatos que o Mustaine tinha muito problema com bebida, com drogas, essas coisas. Aí o James Hetfield tava meio insatisfeito também. E o Lars, aí eles falaram, meu amigão, tchau e benção pra você, não vai dar pra você ficar aqui não. Nós somos loucos, mas você é muito mais louco. Não dá pra lidar com essa loucura. Aí o Mustaine, cara, ele saiu fora, embora ele tenha feito uma grande contribuição no Metallica, porque ele é acreditado em algumas músicas do Kill Them All, que é o disco de estreia do Metallica, mas ali encerrou a história dele na banda. E o Mustaine,
ele ficou assim, muito dorzinha de cotovelo, né? Exatamente. Ressentido. Aí o que ele fez? Não, ó, saiu do Metallica, o que eu vou fazer da minha vida? Fazer uma coisa melhor, né? Essa é a briga, né? Mas não vamos polemizar muito. Vamos polemizar. Não, inclusive não coloque essa parte no vídeo. Tá, não vou colocar nada no vídeo, não. Vai lá. Você vai colocar, eu te conheço. Não coloca. Não vamos polemizar não, porque Metallica é foda também, eu gosto da banda. Eu também gosto muito de Metallica. Tá, mas eu não quero polemizar a Metallica agora. Polemiza. Você tá rindo, velho. Você vai colocar essa parte no vídeo, eu vou ficar gelado com você. Pode ir, velho. Não coloca. Então tá. Mas o fato é que isso foi um pontapé inicial para a criação do Megadeth. Então, o Dave Mustaine, para ele fazer essa formação do Megadeth, a primeira, ele tava voltando pro apartamento dele um dia, ele escutou um cara tocando baixo, mas não era metal, era jazz. Aí quem tava lá em cima era o David Jefferson. Quem tava lá em cima era o David Ellefson. Que merda, velho, chato falar Elfson mesmo. Falar Elfson. Aí foi lá, eles trocaram uma ideia e tal, explicou o projeto dele, o Elfson aceitou se juntar à ideia do Mustaine e falaram, tá, agora a gente precisa de um batera e de um outro guitarrista. Ô Brunão, tem uma informação aqui que é bacana, velho, que é o seguinte. Sabe quem que se juntou temporariamente ao Mega antes de eles tomarem essa projeção toda? Kerry King, guitarrista do Slayer, deu uma mão pro Mustaine no comecinho, mas acho que ele fez só alguns poucos shows, não foram tantas coisas não. As bandas sempre mergulhando juntos nessa jornada aí do metal. Mergulho profundo. O Megadeth é uma banda um tanto quanto conturbada, até porque o líder da banda também não bate muito bem na cabeça tem hora, né? Ele é meio polêmico. Eles contaram com alguns guitarristas de estúdio, um outro baterista, só que nenhum deles ficou de fato pra banda. Então o que acontece? O Dave Mustaine, que é o cabeça, né, e o líder da banda, e o David Ellefson, baixista que figurinha carimbada na banda, eles fizeram uma nova formação que aí vingou. Que aí teve alguma duração, chegou a fazer excursões e tudo mais e mergulharam no metal. Exatamente. Que contava com o primeiro guitarrista, que era o Chris Poland, e o baterista era o Gar Samuelson. O primeiro disco do Megadeth tem um nome sugestivo, né? O primeiro disco do Metallica chama Cure and All. E o primeiro disco do Megadeth chama Killing's My Business, and Business is Good. Que tem alguns clássicos, né, igual Rattlehead, que é uma música muito doida, e por aí vai. Depois do lançamento do Killing's My Business, que foi o disco de estreia da banda, eles lançaram mais uma porrada, que foi o Peace Sells Who's Buying. Já era o segundo disco também do Megadeth. Então, uma curiosidade aqui também da banda é que é o seguinte, desde sempre tem um mascote, que é o Big Rattlehead, que é esse aqui que tá na minha camisa. E ele, Brunão, ele segue aquela lógica famosa dos macacos, não ouço, não falo, não escuto, sabe? Segue o surdo e mudo. Exatamente, porque eu vi que ele é isso tudo. Ele é uma espécie de alienígena, esquelética, sei lá o que ele é de fato, mas é um mascote interessante. E ele tá em quase todas as capas do Megadeth. Mas ele é figurinha carimbada ali no cenário, na composição da banda. É o irmão mais novo do Ed The Hunter, será? Ô Brunão, depois do Peace Sells, a banda mudou de formação mais uma vez, que é recorrente na história do Megadeth, e lançaram So Far, So Good, So What? Você gosta desse disco? Eu particularmente sou muito fã desse disco. É nele que tem a minha música predileta, que é In My Darkest Hour. Muita música boa. Tem Mary Jane, tem um cover que eles fizeram de Sex Pistols, Anarchy in the UK. Destacando agora o que talvez seja o álbum mais importante da história do Megadeth até então, temos o lançamento do álbum Rust in Peace. Este álbum conta com o que muitos consideram a formação clássica do Megadeth, que é o Dave Mustaine, como sempre, vocal e guitarrista, o guitarrista virtuoso Marty Friedman, baixista David Ellefson e o baterista Nick Menza, que é um importantíssimo baterista na história do thrash metal. Nesse álbum nós temos a clássica Tornado of Souls,
temos a música Hunger Rating, temos a Holy Wars. Nessa época do Rust in Peace, o disco foi um estouro, um marco na história do thrash metal e alcançou o segundo lugar dos discos mais vendidos da parada musical dos Estados Unidos. E aí, o cara devia estar nas nuvens, né, Brunão? O que você acha? Com certeza, né? Sorrindo de orelha a orelha. É segundo lugar na parada dos Estados Unidos musical. Vendendo pra todo mundo lá. Rust in Peace, excelente disco, repercussão mundial, mas tinha um problema. Qual que era esse problema? Quem tava em primeiro? Qual que era a pedra no sapato do Dave Mustaine? O que motivou ele a fundar o Megadeth pra ele ser melhor? Metallica tinha... em primeiro. O Metallica tinha lançado o Black Album. Acabou com todo, né? Todo o sonho dele de ter passado o Metallica aí, mas acabou que não aconteceu não. Acabou que ele ficou feliz, mas aquela alegria que durou pouco, porque embora ele tenha sido melhor que várias bandas, justamente a única pessoa que estava na frente dele era quem ele queria ser melhor. E o Black Album também é um disco clássico do rock, nós vamos abordar em outra ocasião. Com certeza. Mas o Rust in Peace perdeu na época pra ele. Brunão, depois do lançamento do Rust in Peace, teve mais um clássico do Megadeth que foi lançado, mais um marco na história do thrash metal. É. Qual que foi? Cara aí, Countdown to Extinction apareceu nas paradas com Symphony of Destruction, destruindo mesmo. Era a Sinfonia da Destruição, um riff pesadíssimo. Tem outras também. Tem Skin on My Teeth, que é a abertura do CD. Tem Psychotrol, tem That Was My Life. Sweating Bullets, clássica Bullets, também, que sempre a rola própria nos shows. Countdown to Extinction. E também, né, a que fecha Ashes in Your Mouth também, que é muito famosa. Algo que é raro na história do Megadeth é que essa formação ela teve uma certa durabilidade. Lançou 2 excelentes discos e depois os presentearam com mais 2 grandes álbuns. Um deles foi o Euthanasia, que tem alguns clássicos como a famosa baladinha A Tout Le Monde, uma bela música. E esse disco também tem 2 músicas que eu gosto bastante, que é o Reckoning Day e Addicted to Chaos, que tem uma bateria assim violenta. Nick Menza é um dos grandes bateristas do thrash metal, né? Então isso é a especialidade dele. E depois do Euthanasia, Megadeth lançou o Crypt Writings. Falando do Nick Menza e da sua habilidade com as baquetas, essa talvez seja a introdução mais marcante dele, que é a bateria de Trust. Para manter as tradições, Dave Mustaine muda a formação da banda novamente. Agora, Brunão, um fato que é marcante na carreira do Mega é que o Mustaine é um cara muito difícil de lidar, muito mala e demite todo mundo. Nessa época, o Nick Menza ele estava com câncer no joelho. E o que aconteceu? Enquanto ele estava no hospital se recuperando, dizem os boatos que o Mustaine fez uma ligação para ele, falou curto e grosso: olha, seus serviços não são mais necessários, pode se recuperar aí que você não tá mais na banda. O ícone da bateria thrash metal Nick Menza sai e entra De Grasso na bateria. O disco nessa época, Bruno, foi gravado, foi em 99, foi o Risk. O próprio nome ele já nos induz ao que viria a ser esse disco. Risk foi um grande risco na carreira do Megadeth e que se concretizou. O Risk foi um álbum muito mal recebido pela crítica, pelos fãs do Megadeth. Até mesmo o próprio Dave Mustaine não gosta desse disco atualmente. Eles tentaram mudar um pouco o conceito, fazer um álbum mais comercial, saíram do que eles faziam tão bem, que era o thrash metal. Nem mesmo o Vic tinha na capa. E mesmo com toda essa recepção negativa do público e da crítica do metal aí, o Risk ainda vendeu 850 mil cópias e rendeu aí ao Megadeth um disco de ouro, né? Brincadeira. Ainda deu uma graninha pra banda, né? Menos mal. Deu certo. Mas infelizmente, após o Risk, o guitarrista Mark Friedman, que é o guitarrista considerado o clássico do Megadeth, deixou a banda. E aí vivemos uma nova era no Megadeth. Com a saída do Mark Friedman, Mustaine recrutou para suas fileiras guitarrísticas o guitarrista Lee Pitrelli. E foi lançado em 2001 o disco The World Needs a Hero. Quem que seria esse herói? Seria o Dave Mustaine? O Ali Pitrelli que foi recrutado? Quem sabe? Pois é, fato é que foi um disco que teve uma repercussão positiva para os fãs da banda, porque voltou a sua raiz mais pesada. Depois do renascimento com The World Needs a Hero, saiu mais um disco, The System Has Failed. O sistema falhou.
Brunão, qual que foi a falha novamente do Megadeth nessa época? A saída de Dave Ellefson. Elfson. Fala Elfson, velho. Dave Ellefson. Deixa Dave Elfson. Se tiver alguém vendo isso aqui, velho, vai rachar. Com a saída de Júnior, como era o apelido carinhoso, tivemos mais uma vez uma nova formação do Megadeth. Esse disco eu destaco muito a música The Scorpion, que eu acho muito bacana, o Escorpião. Signo da minha namorada, um beijo aí pra minha querida Luana. Beijo, gata, Dani, linda. Pessoalmente eu gosto muito da Something That I'm Not, muito boa. E Kick the Chair, que é porrada. Eles gostam muito de fazer cover, né, das bandas que eles admiram. Eles tocaram uma música da banda Kiss, que é outro monstro do rock and roll. E qual é a música que eles tocam, Bruno? Strange Ways. É uma música bem legal do Kiss, fechando o CD. Em 2007 foi lançado o álbum United Abominations. As Abominações aí, unidas, né, que tá no nome do CD aí. Ou a união das abominações, dos monstros, a união dos monstros. Quem seriam esses monstros? Quem seriam os monstros? Poderiam ser os irmãos Drover? Glenn e Sean Drover se juntaram à banda. Olha, uma música de destaque, que é destaque desse disco, que eles fizeram uma releitura da já clássica balada do Eutanásia, a Tout Le Monde. O Dave Mustaine chamou a vocalista italiana Cristina Scabbia, da banda Lacuna Coil, para dividir os vocais com ele nessa música. Eles fizeram também um clipe que foi amplamente divulgado na MTV na época. Além também da Tout Le Monde, nós temos algumas excelentes canções que eu pessoalmente gosto muito, que é Sleepwalker nesse disco. Tem a Gears of War, que foi uma música feita para ser utilizada no jogo Gears of War de Xbox. Foi o fim de um CD, começo de outro. Foi o fim do jogo. Endgame foi lançado pelo Megadeth, 12º álbum da banda. O Chris Broderick que já chega inovando também, né, Brunão? Porque ele toca uma guitarra de 7 cordas. Comum, se a gente pode dizer assim, uma guitarra de 6 cordas. Chegou o monstro Broderick, arregaçando tudo. De um jogo para um, começo pro outro. Tem algumas músicas assim, que são muito marcantes. E uma que eu gosto bastante desse disco é This Day We Fight. Brunão, mais um disco foi lançado no 13. Tivemos o regresso importante de um membro da banda. O baixista David Ellefson, baixista clássico do Megadeth, voltou para a banda. E até então tá fazendo os shows aí, né, Brunão? Espero que a gente não saia, porque ele é o braço direito do Mustaine na banda. Com a sucessão do 13, em 2013 tivemos o lançamento do álbum Super Collider. Foi esse o CD que originou a turnê com Black Sabbath. Particularmente eu gosto do Super Collider, tem músicas boas, Dance in the Rain, Off the Edge, Don't Turn Me Back, tem um cover de Thin Lizzy bem legal que chama Cold Sweat. O Megadeth tem muita coisa pra falar, muitas curiosidades, muitos shows, muitas passagens memoráveis no Brasil, em Belo Horizonte também, já passou algumas vezes, que é a nossa cidade, né, Brunão? Mas vamos fechar então com chave de ouro, na minha opinião. Vou até colocar aqui o meu CD que tá ali no disco ao fundo. Na minha opinião, o Megadeth chegou para conquistar o público agora com essa formação. Então, ao som de Conquer or Die, nós vamos finalizar esse programa. Conquista ou morte. Com a nova formação do Megadeth, eles chegaram para arrebentar tudo. Na mais recente formação, o Megadeth conta com Dave Mustaine, o líder de sempre, David Ellefson, o baixista clássico, a adição do já mencionado Kiko Loureiro, virtuoso guitarrista brasileiro que tá fazendo excelente trabalho, e na bateria, que foi gravado o disco, o virtuoso Chris Adler, do Lamb of God, que já foi substituído pelo Dick Verbel do Soil Work, ao vivo. Tá rolando. É o que tá rolando, né, galera? Essa parte aí vai ter muita edição, que o Megadeth é foda, velho. Ao som de Conquer or Die, nós vamos finalizando esse primeiro programa. Espero que tenham gostado. Curtam a nossa página no Facebook e no YouTube. E é isso aí. Long live rock and roll. Valeu, galera!